Essa Lei 12.594 representa um marco importantíssimo no direito da criança no Brasil. Eu diria que ele tem, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa área do adolescente em conflito com a lei, o mais importante referencial normativo que nós trouxemos para a ordem jurídica interna brasileira nesse período de vigência do Estatuto, pós-Estatuto, porque ele oferece elementos capazes de enfrentar algumas insuficiências normativas do ECA relativa ao cumprimento da medida socioeducativa, mesmo a natureza jurídica desta, haja vista que definitivamente fica afirmada a medida socioeducativa enquanto instrumento de responsabilização do adolescente, inclusive de desaprovação da sua conduta, na busca da sua integração social, dando ênfase para aspectos de reparação do dano na linha de uma justiça restaurativa. Enfim, esse conjunto de dados é importante a gente compartilhar com a opinião pública, até mesmo para enfrentar esse mito da impunidade, que tanto incomoda o trabalhador da área do direito da criança e adolescente e que alimenta o discurso demagógico da redução da idade penal. Ou seja, nós temos hoje no Brasil, através dessa Lei 12.594, um instrumento que pode e deve, do meu ponto de vista, dar dinamismo à operacionalidade do sistema de atenção ao adolescente infrator, ou seja, de dar a resposta que a sociedade espera, inclusive enquanto mecanismo de política pública de segurança e, nessa medida, mecanismo de defesa social, uma resposta de cidadania, mas uma resposta que não se descuida dos aspectos de garantismo, nessa linha de garantismo penal, e para ficar mais claro o que se quer dizer com isso, ou seja, da necessidade da apuração do devido processo, a necessidade de desconstituir a ideia de que o adolescente é incapaz e, com isso, combater esse argumento do discernimento. Na verdade, o adolescente ele é um sujeito de direitos e, pela lei brasileira, desde os 12 anos, o que faz da lei brasileira uma lei muito dura, ele é sujeito de sanções por parte do Estado na prática de um delito, e essas sanções são as medidas socioeducativas. O que ficou evidenciado, e a partir da edição dessa normativa, dessa Lei 12.594, eu insisto nisso porque julgo importante, é que necessitava o Estatuto de uma complementação normativa para dar uma maior eficácia à sua operacionalidade. E essa é a expectativa que se tem, tanto para as medidas de privação de liberdade, onde o adolescente fica recolhido a uma unidade de internação, quanto e especialmente para as medidas de meio aberto, ou seja, aquelas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, que precisam definitivamente ser implementadas em todos os municípios brasileiros. Até porque esta mesma lei supera de uma vez por todas um eventual, digamos assim, interpretação normativa quanto à responsabilização dos municípios pelo exercício dessa política pública em face do adolescente em conflito com a lei, qual seja, cada município brasileiro tem que ter um programa socioeducativo para a execução e aplicação das medidas não privativas de liberdade. Estamos falando da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade, a serem executadas por programas previamente registrados nos Conselhos Municipais de Direito e que podem perfeitamente ser executados através dos CREAS, dessa rede de articulação social que está, mas desde que inserido numa rede de atendimento e que se compreenda definitivamente que a medida socioeducativa é uma intervenção do Estado no âmbito da liberdade individual do sujeito adolescente, independentemente de seu consentimento. E, nesse aspecto, ela tem um caráter sancionatório, na medida que essa intervenção dá-se em face deste adolescente haver sido autor de um delito. Ou seja, para combatermos definitivamente essa sensação de que com o menor não dá nada, e que é um aspecto negativo do ponto de vista do imaginário social em relação à efetividade dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Ou seja, o reconhecer-se o adolescente enquanto sujeito protagonista de seus atos e com uma responsabilidade compatível com sua condição de pessoa em peculiar condição de desenvolvimento. Esses aspectos são realçados e enfatizados no sentido de reafirmar mais uma vez que essa chamada lei do SINASE, essa lei de execução de medidas socioeducativas que está em vigência a partir de abril e que é objeto dessa discussão e que mobiliza o Judiciário brasileiro e todos os atores da área do direito da criança e adolescente, Ministério Público,
defensoria, sistema de segurança e sistema de atenção adolescente em conflito com a lei, ela representa um marco inovador. Tenho muita confiança nisso. Acho que o Brasil tem a oportunidade de dar um upgrade na atenção ao adolescente em conflito com a lei e uma resposta bastante eficaz do ponto de vista de segurança pública, até para que se possa erradicar da pauta de discussão da política brasileira esse eterno debate a respeito da redução da idade penal, impróprio e inadequado. Ou seja, eu creio que nós temos em nossas mãos um bom instrumento de responsabilização, apto a dar a resposta de segurança pública que a sociedade espera e apto a garantir o exercício de direitos.